Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje, 24 de agosto de 2021, nós tivemos aí o pregão de terça-feira. No pregão de hoje, o mini índice ele subiu consideravelmente, né? Mas no gráfico diário ele se configura ainda como um movimento de correção, tá? Quando o ativo está em tendência de baixa, né, o movimento de queda é um movimento de expansão e o movimento de alta é um movimento de correção, né? E esse movimento ele se dá até, no máximo, a média móvel aritmética de 20 períodos. Essa é a nossa média referência, tá? E como ele rompeu também a média de 200, aqui, depois que ele rompe um suporte importante como essa média, ele tende a fazer o que a literatura chama de pullback, né, que é um retorno até onde ele rompeu para a retomada aí do movimento de queda, tá? A tendência ainda ela está forte, né? A DX ainda está a nível 50, DI- ainda está acima do DI+, né? Essas médias elas se aproximam quando há uma correção, mas elas não se cruzam, tá? A gente pode ver né, que já houve aproximações já em momentos anteriores e depois uma retomada aí, né, do DI- subindo e o DI+ caindo, tá? No gráfico de 60 minutos, né, os preços eles abriram em gap de alta hoje, retomaram aí dentro do canal de alta, né, mas eles esticaram bastante, parou aqui na média de 8 períodos e aí tem a média de 200 aqui em cima, tá? Tem que esperar fazer uma correção na média de 20 também, mas como a média de 200 está aqui em cima, um trade na ponta compradora nos 60 minutos aqui tem uma relação risco-retorno muito baixa, porque a média já está aqui em cima, né? No diário nós temos duas resistências, média de 200, média de 20, tá? E então assim, se entrar comprado abaixo de duas resistências é loucura, tá? A gente não faz, né, esse tipo de coisa, tá? E então foi esse, né? Esse foi o movimento, abriu um gap de alta e subiu forte aí no pregão de hoje, né, um movimento aí contrário ao que vinha, mas uma hora o preço ele precisa corrigir e hoje foi o dia aí, né, que teve essa forte correção, tá? Para que haja uma reversão, o preço precisa romper essas duas médias, né? Ele rompe, aí ele precisa cair para formar o pivô, tá? As médias elas viram para cima e aí ele retoma o movimento de alta, tá? Enquanto nós não tivermos um pivô de alta confirmado no gráfico diário, não tem reversão, tá? É um simples movimento aí de correção, ok? Né, já o dólar ele caiu forte, mas ele fez a correção que a gente esperava, que era na média de 20 aqui do gráfico diário, tá? Né, essa correção era esperada e aí ele fez, né, no pregão de hoje, e nós temos um momento crucial aí no dólar e no índice, né? Principalmente aqui no dólar, tá? Ele precisa amanhã voltar a subir, né? A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas a gente espera que determinadas coisas aconteçam, né? E você toma uma decisão de trading só se essas coisas acontecerem. Se não acontecerem, você fica fora. Então, por exemplo, se o dólar ele cai, né, ele cai abaixo da média de 20, o movimento que até o momento, até agora, é de correção, ele deixa de ser correção, né? E ele não é necessariamente reversão, porque uma reversão precisa ter o pivô de baixa. Mas ele volta para dentro da região de consolidação. E aí ele volta a ficar sem tendência, tá? Totalmente sem tendência. E aí para ele ter, aí ele cai. Aí ele, tá, mas então ele vai entrar em tendência de baixa. Ele precisa romper aqui embaixo, tá? Ele precisa só se ele romper aqui. E aí ele precisa romper aqui embaixo, fazer um pullback na região aqui do retângulo e voltar a cair, tá? E aí aqui embaixo já está na região de R$5, o mercado já está defendendo essa região aí, ó, já tem um bom tempo, tá? E aí quando cai em R$5 o mercado já compra, quando chega lá em cima o mercado já vende, e o mercado tá nessa, né? Tá nessa aí, ó, já tem meses que o mercado tá nessa, tá? Então tem isso,
né? O máximo que vai acontecer é o dólar ficar sem tendência, porque para ele entrar em tendência de alta, ele vai precisar agora subir. Ele não vai poder romper essa média de 20 e cair não, porque aí vai desconfigurar este movimento de correção, tá? Nos 60 minutos a gente pode ver que os preços caíram forte, né? Aí bateu na média de 200, né? Ele vai andar de lado ou ele vai subir, né? Então nós vamos ter um candle aqui lateral ao candle de hoje, no pregão de amanhã. E aí ele precisa se segurar aqui nessa região, tá? E retomar aí o movimento de alta, ok? Então vamos ver, né? Existem momentos que são definidores, tá? O mercado, ele apenas 1/3 das vezes ele se comporta em tendência e os 2/3 ele comporta sem tendência, tá? Então a maior parte do tempo a gente fica sem fazer nada, né? Apenas uma pequena parte do tempo que a gente faz alguma coisa. Então Enjoei subiu forte hoje, subiu um pouco mais de 15%. Mas ontem eu li um texto falando que os analistas enjoaram da Enjoei, né? E aí hoje sobe. O movimento que teve se configura como uma correção da tendência de baixa, né? Fechou acima da média de 20, tá? A volatilidade ela é grande, tá? A análise gráfica, né? Os gráficos os preços eles podem não parar direitinho, né? Em determinadas ocasiões, né? Nem por isso você vai montar uma posição, né, num momento como esse. Nos 60 minutos nós vemos que tem uma média de 200 aqui em cima, né, e tem que confirmar esse pivô de alta, né, ele forma um pivô e aí ele precisa romper, e aí sim nos 60 minutos, se ele confirmar um pivô de alta rompendo e a tendência de alta continuar, permanecer forte, no caso aqui nos 60 minutos, pode até ser que seja aí um movimento de correção, o papel venha subir um pouco, porque ele caiu bastante, né? Já está nessa região aí de R$7. Mas do contrário, tá? Ele ainda está debaixo aí de resistências importantes. Cirela também se configurou como um movimento de correção, embora foi um baita candle barra elefante aí. Mas preços aqui, ó, nos 60 minutos se esticaram muito, tá? E aí tem que ver se ele vai andar de lado ou ele cair. E aí é o seguinte, se ele cai abaixo da média de 200 aqui nos 60 minutos, a média de 200 deixa de ser um suporte e vira uma resistência. Aí ele precisa cair, retomar um fôlego, ter uma forte, né, entrar bastante volume comprador para ele novamente conseguir romper aí a média de 200, tá? E aí só no contexto da confirmação do pivô nesses 60 minutos que fica interessante aí um trade na ponta compradora. Lame 4 tá andando de lado, né? Não é nem uma correção assim até a média, ele tá andando de lado. Foi um candle maior do que os outros, mas ele ainda permanece de lado, porque Lame 4 está com a tendência de baixa muito forte. O ADX tá em 59, tá? É um nível muito, muito alto. Eu não me lembro de outro papel que esteja, outro ativo, né? Seja contratos futuros, que esteja com o nível de força da tendência tão forte quanto o Lame 4. O Lame 4 está com a tendência aí de baixa muito forte. Cash 3, Cash 3 continua a cair, super tendência de baixa, né, batendo na média de 8, voltando a cair. E aí é o seguinte, a gente vê o papel caindo, aí a pessoa fala assim, mas então eu poderia entrar, né, vendido aqui, vendido aqui, vendido aqui. Olha, esses repiques, né, na média de 8 períodos, eles tendem a ser mais arriscados, tá? Você tende a tomar um stop mais vezes do que se você deixar para entrar depois de uma correção na média de 8, ou na média de 20 períodos, quer dizer. Tá? Somente nessas ocasiões. Porque, né, o mercado está empurrando, mas os preços vão esticando. E aí, para você vender e ver os preços voltarem a acionar o seu stop, né, as chances são muito grandes, tá? A não ser que você opere em prazos menores, né, como de 60 minutos. E aí sim, quando sempre tem correção aqui, ó, próximo à média de 20 períodos, a gente pode ver, por exemplo, aqui, ó, um baita candle barra elefante, né? E aí ele se lateralizou, depois ele
ele cai, aí você busca 100% aqui dessa barra, né? Esses trades neste prazo aqui, os stops são menores, os alvos são menores, mas é mais seguro do que no gráfico diário. JBS caiu, mas JBS está aí, ó, né, em tendência de alta, confirmou um pivô de alta, tá? Caiu, até agora uma correção até as médias, né? Uma correção e, né, porque afinal de contas ele acabou de confirmar aí o pivô de alta, né? Então ele faz uma correção, vamos ver se ele vai subir, se ele vai retomar aí o movimento da tendência principal. AMBP3 é um papel que nós já vimos, né, entrado nele aqui e saído nele aqui, e aí você pode ver que ele já está brigando nessa região aqui de R$60, tá? O papel já está perdendo força, né? Olha só, o ADX tem queda, né? O DI mais virou acima do DI menos, mas o ADX em queda mostra a fraqueza da tendência, tá? Então, por conta disso, né, você não vai montar uma posição, né? Foi esse trade aqui foi um trade certeiro, né? Onde entramos quando havia momentum, né? O time aí da alta estava bacana e aí atingimos o alvo numa quantidade certa, tá? Porque o setup agulhada, ele ocorre o seguinte, né? O candle referência, as três médias passam por dentro dele, e o stop também, ele vai se dar, o stop gain, né? A saída do trade, ela vai se dar quando a média de 3, ela encontra a média de 8. Então essa linha branca, o encontro dela com a média de 8 é a saída do trade, tá? Então, por coincidência, foi exatamente, né, onde que a gente saiu, porque na verdade eu projetei o gift, eu não fiz, né, até porque este alvo aqui eu tracei antes dos preços chegarem aqui, né? Quando acionou aqui, eu tracei este alvo, né? E por coincidência foi exatamente onde as médias aqui se encontraram, tá? Porque eu projetei duas vezes esse gift para cima, tá? Então, assim, de qualquer forma, né, se você conduziu aí pelo método do setup, você saiu no encontro da média de 3 com a média de 8 períodos, foi exatamente na região de R$57,54, ok? Fica aí o convite para acessar o nosso site grafistas.com.br, tá? Ler um pouco aí sobre todos os conteúdos que a gente oferece. Por apenas R$ 49,90 você tem aí acesso a um universo de informações, tá? Entre no site, veja os depoimentos e qualquer dúvida, estou à disposição. Então, um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.